texto de 1 Reis, capítulo 19. Livro dos Reis, capítulo 19. Meu tema hoje será de volta à batalha. Mais do que a expressão da minha própria realidade, é de fato um convite e um desafio ao seu coração. Se fosse só a minha realidade, eu não precisaria pregar. Poderia só dizer a mim mesmo, de volta à batalha. Mas como de fato é um desafio para o nosso coração, esse texto nos cabe muito bem como desafio de Deus para retornarmos à batalha. 1 Reis, capítulo 19. Se você tiver qualquer dificuldade, não se aveste, como diria o baiano. 1 Reis está um pouquinho antes de 2 Reis. Vai facilitar bem, né? Para você achar rapidinho. Na verdade, no princípio não tínhamos dois livros dos reis. A Septuaginta, que é a transcrição da Bíblia do hebraico e aramaico, havia um só livro, o livro dos reis. Só no século XVI, depois de Cristo, é que na transcrição do hebraico para o grego, é que então foram divididos em dois livros, o livro dos reis. Ficamos então com 1º e 2º Reis. Capítulo 19, eu quero ler com você todo este capítulo. Deus chama Elias de volta à batalha, porque no momento da sua jornada, ele pensou em desistir. Quero que você acompanhe na sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 19. Acabe, que era rei de Israel, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Esse contexto, o texto anterior, está nos mostrando como Elias, no Monte Carmelo, faz aquela oração de fogo no altar, e o fogo cai do céu e consome o altar. Ele então ordena a morte dos 400 profetas de Baal que ali estavam. E no verso 2 do capítulo 19, ele recebe um recado. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi-se ao deserto, caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si, o que, irmãos? A morte. Agora olhe para mim um pouquinho. Já houve algum dia na sua jornada que você já pediu a morte? Já houve algum tempo na sua trajetória de vida que você entrou o caminho do deserto e disse: chega, eu quero morrer? Talvez a melhor pergunta não fosse se, mas qual foi a última vez, não é verdade? Qual foi a última vez que você entrou pelo caminho do deserto e disse: eu quero morrer? Então você não está sozinho. Elias passou pela mesma experiência, debaixo de um zimbro, no caminho do deserto. Ele pede para si a morte e disse: basta, chega, eu não aguento mais, eu não suporto mais a jornada, não suporto mais essa vida, não suporto mais essa família, não suporto mais esse trabalho, não suporto mais o casamento, não suporto mais o que estou vivendo, basta. Agora, Senhor, toma a minha vida,
porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então veio o anjo, tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, e o que ele fez? Tornou a dormir. De novo, segunda vez veio o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho lhe será sobre modo longo. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, no monte de Deus, no monte Horebe, ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que na manhã seguinte veio a palavra do Senhor a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e ainda assim procuram a minha vida para tirar-me. Disse-lhe o Senhor: sai-te, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cisne, uma brisa tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu manto e saiu e pôs-se em pé à entrada da caverna. Então eis que uma voz lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: você já ouviu essa história? Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também ungirá Eliseu, filho de Asaf, Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda língua ou boca que não beijou. Partiu, pois, Elias, e dali achou Eliseu, filho de Asaf, e andava lavrando 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai, a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo até aqui. Feche seus olhos, querido, por favor. Talvez você tenha vivido essa experiência nesse tempo. A experiência de sentir-se fora da batalha. Mas há um desafio de Deus no nosso coração hoje à noite. E nós vamos sair daqui hoje à noite, não só para voltarmos à batalha, mas para vencermos essa batalha no nome do Senhor. Pai, olha para cada coração aqui nessa noite, Senhor. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda intenção maligna, toda tentativa de interferência maligna entre a voz do Senhor e o nosso coração, porque nós queremos ouvir com clareza a Tua palavra ao nosso coração. Revela, Senhor, ao coração e à vida de cada um de nós, traz luz ao nosso coração,
para que, confrontados pela Tua palavra, saiamos daqui com o coração cheio da Tua presença, certos de que o Senhor é que nos conduz de volta pelo mesmo caminho, mas agora para um caminho de vitória e de conquista. Ó Deus, traz-nos de volta, Senhor, a batalha. Que ninguém se perca, que ninguém fique à margem, que ninguém fique para trás, mas que cada um de nós sejamos à frente caminhando com o Senhor, porque em Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso que eu quero chamar a sua atenção é o verso 4. Ele está na projeção aí. Queria que você fizesse essa leitura comigo. Vamos juntos? Ele, porém, as duas expressões em negrito são as expressões que certamente rondam o nosso coração muitas vezes. Pedir a morte. Eu já pedi isso algumas vezes, irmãos. Algumas vezes. Algumas vezes rodeado por um espírito maligno. E você sabe que Satanás muitas vezes se aproveita do nosso tempo de aflição, de dor, de angústia, para gerar no seu coração um desespero, um medo, a insegurança, ou a desilusão, o desespero, levando muitas pessoas ao suicídio, motivados por um tempo de angústia e de incerteza na vida. Não é verdade? Você já viu muitas histórias assim. Mas muitas vezes, como foi o caso de Elias, como tem sido alguns dos nossos casos, como foi na minha vida algumas vezes, não era motivado por um espírito maligno. Elias não estava atormentado, ele não estava perturbado por um demônio. Ele diz: Deus, basta, eu cansei, eu já não aguento mais. Ele não queria se matar, ele queria que Deus o levasse. Tira a minha vida, Senhor, eu não quero mais viver. Muitos de nós estamos repetindo essa frase: o Senhor podia me levar, eu não quero mais viver. Porque nós estamos deixando nossas batalhas, queridos. Muita gente está deixando a sua batalha. Eu fiz aqui uma lista de coisas que nós estamos deixando ao longo do caminho. Muitos de nós estamos deixando as nossas batalhas, nossas lutas, ao longo da estrada, ao longo da jornada. Muita gente está deixando o seu casamento. Há uma pesquisa que diz que 1/4 a cada 4 casamentos, termina em divórcio. 1/4 dos casamentos não avançam. 80% desses que não vão adiante não conseguem romper os 10 primeiros anos, diz a pesquisa. As pessoas estão cansadas, estão dizendo: Deus, eu desisto. É difícil demais manter-se nesse relacionamento. Eu não quero mais ficar casado, eu abandono. Muita gente está dizendo: Deus, para mim já basta. Eu estou abandonando essa família. Outra pesquisa revelou que os professores estão dizendo que a grande luta da escola é porque as famílias estão desestruturadas. Não é possível educar mais as crianças com esse nível de desestruturação nas famílias. Agora, essa é uma realidade que não está longe de mim nem de você. Todo dia a gente convive com famílias desestruturadas, gente que não consegue se relacionar, gente que faz a sua casa só um lugar de hospedagem, chega, toma banho e vai embora. Quem mora lá é apenas um companheiro de residência. Ninguém tem mais vida na vida de ninguém, ninguém se importa com ninguém. A vida é de cada um e cada um tome conta da sua própria vida. Quantos não estão abandonando seus projetos educacionais, escolas? Semana retrasada eu vi uma matéria que eu gravei no meu computador,
de 100 países pesquisados, o Brasil está em terceiro lugar em evasão escolar. Sabe o que isso significa? Significa que 45% dos alunos que entram no colégio desistem, abandonam, não voltam, desistindo da batalha. Quantas pessoas não estão desistindo da igreja, da sua caminhada cristã? É considerado mais de 30 milhões de pessoas no Brasil hoje se dizem ex-membros de uma igreja evangélica. 30 milhões de pessoas. Nós estamos desistindo. Nossos projetos pessoais. Qual foi a última vez que você disse para mim, já chega, basta, eu estou desistindo? O que foi que tirou você da batalha? Eu olho para esse capítulo 19 de 1 Reis e vejo aqui algumas realidades que podem estar presentes na minha e na sua vida. Vamos ao texto comigo? Algumas coisas que podem estar tirando você da batalha, que pode ser a sua realidade, a minha realidade, mas que nessa noite, pela graça de Deus, o Senhor, como fez com Elias, vai nos chamar de volta à batalha, nos capacitar para retornar à batalha, para voltarmos à luta, para sermos vencedores nessa batalha. E nós vamos vencer, irmãos, no nome de Jesus. Ninguém vai ficar à margem, ninguém vai ficar derrotado nessa batalha. Você não vai ficar para trás. Nós vamos avançar, você vai vencer no nome de Jesus. Primeira possibilidade. Qual foi a primeira coisa que pode ter tirado Elias da batalha? Mais um, querido, por favor. Qual é o primeiro? Cansaço. O texto vai dizer que ele passou por uma experiência tão profunda no Monte Carmelo. Ele contra uma nação inteira, sozinho. Aquele foi um dia de profundo estresse. Mas pastor, foi um dia de vitória. Foi de vitória, mas foi estressante. E cada tempo de conquista e de estresse, ainda que seja de conquista, gera em nós estresse e cansaço. E a Bíblia vai dizer que ele estava profundamente cansado, porque o verso 4 e 5, versos 5 e 6 do capítulo 19, vai dizer que ele se deita e dorme debaixo daqueles zimbros. O zimbro era um arbusto, não era uma árvore frondosa, era uma pequena árvore. Ele se deita ali e dorme. E quando ele acorda, o anjo o acorda e diz: Elias, levanta, come e bebe. Irmãos, Elias era um cara especial mesmo, servido 2 vezes por um anjo. O anjo foi lá, levou o que para ele? Um pão quentinho sobre brasas e uma botija de água. Se fosse hoje, ia ser um pão com presunto, mortadela, defumado. Aleluia mesmo, né? Um suco de laranja bem docinho. O anjo diz: Elias, levanta, o suco está pronto. Quem fez o suco? Foi Deus que mandou Elias: come e bebe. Ele comeu e bebeu e fez o que, irmãos? Depois deitou e dormiu de novo. O que nos indica que Elias estava profundamente cansado. Sabe por que muitos de nós estamos desistindo das nossas guerras? Porque nós vivemos cansados demais. Às vezes, só uma boa noite de sono vai restaurar o nosso ânimo. Um bom dia de folga vai restaurar o nosso ânimo. Para quem gosta, uma boa pescaria vai restaurar. Uma folga. O que a Bíblia está dizendo é que Deus tratou isso com Elias, porque o excesso de esforço físico, emocional e espiritual geram desgastes. A fome, o sono, a sede. Você está cansado? Eu li muita coisa nesse tempo que eu estive de folga, no meu esconderijo. E agora eu li o livro, mas eu comprei há muitos meses atrás um livro, chama Vencendo as Raízes da Depressão. E eu disse: eu quero ler esse livro que é interessante. Aí eu cheguei nesse livro, peguei o livro, cheguei na minha sala. Quando eu abri o livro, o primeiro capítulo que eu abri, o título era o seguinte:
a quebra do princípio do sétimo dia. Eu fechei o livro, eu volto nele depois. Sabe o que é esse dia? É o dia do descanso. Você precisa aprender essa realidade. Todos nós precisamos de descanso. Deus fez dia e noite. Ele disse a Adão: durante o dia você tem suas atividades, a noite é para o seu repouso. Você vai trabalhar 6 dias, mas no 7º dia você vai descansar. E a gente não entende o princípio e sofre porque não entende o princípio. O que é que tirou você da batalha? Segundo, o que é que pode ter tirado Elias da batalha? Qual foi? Desânimo. Desânimo. Sabe o que é desânimo? É isso mesmo, desânimo. Ânimo de menos. Alguém que está animado e alguém para cima. Alguém com vigor. Alguém que está desanimado é alguém para baixo, que está enfraquecido. Você anda animado ou anda desanimado? Elias chegou um dia em que ele disse: Senhor, já basta. Apesar de todo o esforço, parece que não está valendo a pena. O verso 4, a frase é essa: já basta, eu não aguento mais. Quantas vezes você já disse isso recentemente? Chega, já basta, eu não aguento mais, é melhor desistir. Eu tenho me esforçado tanto, mas não vejo resultado. Quantas mães não dizem isso a respeito dos seus filhos? Quantas mulheres a respeito dos seus maridos, maridos a respeito de esposas, filhos a respeito dos pais? Eu já tenho avançado tanto, eu mudei tanto, eu fiz tanto, fiz a minha parte, eu fiz tanto de mim para eles e não dá resultado. Eu desanimei, desisti, abri mão, estou fora dessa guerra. Mas se você está desanimado, querido, você não está sozinho nessa jornada. Muitos de nós aqui andamos desanimados, cansados. Mas se você veio até aqui hoje, é porque o amor de Deus vai restaurar o seu coração e a sua força, o seu ânimo. Deus vai restaurar o seu coração, a alegria de viver. Se você anda cansado, a Bíblia diz assim, é verdade, muitos se cansam, até os jovens se cansam, e os mancebos caem de canseira. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, queridos? Confia no Senhor. Mas é uma terceira possibilidade que possa ter levado Elias a dizer: eu estou fora, me cansei. Qual é a terceira? Propósito. É quando a gente chega o dia que você diz: eu já fiz tudo o que me era possível, não tem mais nada que se possa fazer. Você já disse isso, querido? Já fiz de tudo por esse casamento, já fiz de tudo por esse menino, já fiz de tudo por essa igreja, já fiz de tudo nesse ministério, já fiz de tudo e nada deu resultado. Aqui o que eu tinha que fazer já foi feito. E ele diz isso no verso 4. No verso 4 ele diz: eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho as minhas limitações, Senhor, já chega para mim, eu não tenho mais o que fazer, eu desisto. Eu não tenho gente para abençoar, eu já destruí os profetas de Baal todos, agora essa mulher manda me matar. Eu vou aonde? Para onde irei? O que eu vou fazer? O que é que há para mim ainda nesse reino? Será que há alguma coisa que o Senhor quer que eu faça ainda? Querido, Deus ainda tem um propósito na sua vida se você está aqui. Cada dia que renasce sobre a nossa vida é porque Deus ainda tem um propósito sobre a sua vida. Deus ainda quer usar você. Deus ainda vai usar você. Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Cada manhã que nasce, Deus está dizendo: a minha misericórdia se renova sobre a sua vida, porque eu tenho um propósito para você, há algo para você fazer. Mas muitos de nós temos a batalha dizendo: Senhor, não há mais nada que eu possa fazer aqui. Quarto, o que foi que tirou Elias da batalha?
perseguição. Vamos dizer juntos? O que foi? Perseguição. Apesar de fazer a vontade de Deus, o inimigo sempre persegue. Essa frase dá a impressão de que aquele ditado que diz: quanto mais eu oro ou rezo, mais a assombração aparece. O ditado não é verdadeiro, irmãos. Mas é verdade que, apesar de fazer a vontade de Deus, o inimigo ainda nos persegue. Não é, irmão Adilson? Apesar de estarmos comprometidos com Deus, ainda que estejamos comprometidos com a palavra, andando nos mandamentos, buscando fazer tudo o que a Bíblia nos ensina, e apesar de tudo isso, ainda o inimigo nos persegue. Ainda somos tentados, ainda somos perseguidos, as pessoas ainda falam a nosso respeito, nós ainda temos coisas para resolver, coisas para vencer. Apesar de tudo, ainda enfrentamos a perseguição do inimigo. Mas a Bíblia diz que quando nós somos perseguidos, nós nunca seremos destruídos. Paulo diz isso: perseguido, mas não destruído. Você não vai ser destruído, querido, porque o Senhor é que vai à sua frente. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Quinto, que pode ter tirado Elias da batalha: solidão. Vamos dizer juntos? Solidão. É o sentimento de estar lutando sozinho contra um poderoso exército. Elias vai dizer: eu fiquei só. Senhor, eu fiquei só. Israel abandonou o teu nome, derrubaram os teus altares, os profetas se desviaram. Eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho. Certamente você já teve essa sensação de estar no meio de uma comunidade em que você a leva nas costas, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, ou até na igreja. Eu tenho que fazer tudo por aqui. Eu tenho que fazer tudo. Se eu não, toda segunda, quarta e sexta, for lá, amarrar o lixo, pegar o saco, juntar os outros sacos de lixo, organizar aquele lixo e levar para fora, ninguém faz. Eu já fiz a experiência, não faz mesmo. Estou vendo que tem outras casas que acontece a mesma coisa. Estou sozinho. Pastor, meu marido não me ajuda, minha esposa não ajuda, os filhos não ajudam. A gente ora, busca, anda, mas ainda assim não há força que me sustente. Eu ando sozinho. Eu cansei de andar sozinho. Eu cansei de orar sozinho. Eu cansei de pedir a Deus sozinho. Eu desisti da batalha. Querido, Deus está olhando para você como olhou para Elias, dizendo: filho, você nunca está sozinho. Nunca. Nunca. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Quando ele ascendeu aos céus, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei só. Eu nunca estou sozinho. Você nunca está sozinho. Quando eu fui para a Coreia, eu já contei isso aqui. Na saída do aeroporto, eu me perdi do meu grupo, da minha turma. Primeiro, quando eu estava indo, eu fiz uma oração dura. Eu disse: Senhor, eu quero voltar com a convicção de que o Senhor está comigo. E aí me perdi. A primeira meia hora foi tranquila. Fiquei olhando para o aeroporto, contemplando aqueles coreanos, aquela língua estranha, pessoal, aquela movimentação. Achei lindo aquilo lá. Fiquei lá, meia hora. Mais meia hora,
também achei legal, tudo certo. 1 hora é muita gente, até sem todo mundo. Mas depois de 1 hora, eu já comecei a ficar preocupado. Tem alguma coisa errada. Aí eu tentei voltar para o aeroporto, não deixaram eu entrar de novo lá dentro. E aí, irmão, depois de 1 hora e meia, 2 horas, foi ficando difícil. Me senti sozinho. Aí fui comprar um cartão telefônico para ligar. Para quem? Eu não tinha ideia ainda, vou ligar para alguém. O importante é falar com alguém agora. Não consegui falar com ninguém. E eu pensei, vou ficar aqui. Vou aprender coreano, ou vou virar um homem de rua, dormindo na rua. Porque eu tinha exatamente $200 para gastar lá. Ia dar uns 3 dias por aí, né? Que sentimento ruim. 4 horas eu fiquei lá. A solidão é um sentimento ruim. Mas essa pior solidão não é a solidão de você estar num lugar onde você não conhece ninguém. A pior solidão é aquela que abate sobre você quando você está no meio de pessoas que você conhece. A pior solidão não é da Coreia. A pior solidão é estar aqui e não ter ninguém ao seu lado. Essa é a pior solidão. Elias diz: Senhor, eu cansei, eu desisto, eu saio dessa batalha porque eu estou sozinho. E o Senhor diz a ele: filho, você não está sozinho. Além de eu estar com você, eu tenho mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas tem mais uma coisa que potencializou Elias dizer: eu estou fora dessa batalha. Qual foi? Decepção. Repita comigo: decepção. Você ficou decepcionado recentemente? Todos ficamos. E certamente muitas outras decepções ao longo da jornada você terá. A gente se decepciona com a esposa, com o marido, com o filho se decepciona com o pai, com a mãe, a gente se decepciona com o sócio, com o colega de trabalho, com o amigo da faculdade. As pessoas nos ferem, nós ferimos as pessoas. Quando as coisas e as pessoas não correspondem ao nosso ideal. No verso 14, Elias diz: porque os filhos de Israel, eles deixaram o Senhor, eles te abandonaram. E Elias diz: a decepção me tirou daqui. Mas sabe qual a grande pergunta de Deus para o meu coração e para o seu coração? Elias foge, como nós dizemos no texto, vai para uma caverna. Nessa caverna ele se esconde, ouve uma voz. E o que a voz diz a ele? Que fazes aqui, Elias? Repita comigo: que fazes aqui, Elias? Agora a gente vai dizer essa frase, você vai dizer o seu nome, tá bom? No lugar de Elias você vai dizer o seu nome, vamos lá? Que fazes aqui, José Antônio? Que fazes aqui? Você está numa caverna dizendo: Deus, eu cansei, desisto, não quero mais, eu abro mão. E Deus vem a você hoje à noite e diz: o que você faz aí, meu filho? Essa caverna não é lugar para você. Esse lugar de desânimo, de decepção, de derrota, de fracasso, não é o seu lugar. A morte não é o seu lugar. O fracasso não é o seu lugar. Que fazes aí, Elias? Elias por 2 vezes repete a mesma história: Senhor, eu me cansei, eu me decepcionei, eu desisti, as pessoas me decepcionaram, eu não quero mais. A caverna foi um lugar onde Elias fugiu. Mas olha uma coisa interessante, querido. O monte em que Elias entrou nessa caverna era o Monte Horebe. Sabe o que era o Monte Horebe? Era o monte de Deus. Foi onde Deus deu as tábuas da lei a Moisés.
Então olhe para mim aqui, por favor. Se você tiver que fugir para alguma caverna, vá para o monte de Deus. Entre na caverna de Deus. Deus tem uma palavra para você. Se você estiver cansado da jornada, se você estiver pensando em desistir, se você já pensou em desistir, se você já desistiu, se você tiver que entrar numa caverna, vá para o monte de Deus e entre na caverna do monte de Deus, porque Deus tem uma pergunta para você, e a pergunta é essa: meu filho, que fazes aqui? E quando Deus fala com Elias, vem para fora, Elias sai, e há três coisas muito importantes que eu quero terminar esta reflexão hoje à noite, desafiando o seu coração. A grande verdade dessa história é que Deus sempre nos conduz em vitória. Deus sempre nos conduz em vitória. Está gravando aí, Patinho? Grava. Vou marcar esse momento. Queria que você desse uma olhada aí para o seu lado. Olha aí para o seu lado, atrás de você, à sua frente. Daqui eu posso ver muitas cadeiras vazias. Você está vendo perto de você cadeiras vazias aí? Estão? Nossa frequência caiu. Você já percebeu? Mas Deus não nos chamou para a derrota. É uma cidade com 45 mil habitantes. Nós vamos tomar essa cidade de assalto para Jesus. Nós vamos encher cada uma dessas cadeiras e ainda vamos colocar mais cadeiras. Se for preciso, vamos fazer 2 cultos a cada domingo. Mas nós não vamos parar, não vamos desistir, porque nós não fomos chamados para a derrota. A caverna não é o nosso lugar, a angústia não é o nosso lugar, o fracasso não é o nosso lugar, a ruína não é o nosso lugar. Deus não nos chamou para desistir, Deus nos chamou para avançar, e é avançando que nós vamos andar. E como é que Deus vai fazer isso, irmãos? Então há 3 coisas que eu quero dizer para a gente terminar, que Deus vai fazer conosco. Primeiro, Deus cuida das nossas necessidades. Amém, irmãos? Repita comigo. Deus cuida das necessidades básicas. O que é que Deus disse e fez com Elias? Come, bebe e dorme. Deus vai cuidar, irmãos. Nós estávamos precisando ganhar um DVD com uma pessoa aqui da igreja. Eu veio e disse hoje à tarde: vamos falar na igreja para a gente ganhar um DVD para alguém, para abençoar a vida de alguém. Eu falei: então, jóia, vamos falar no culto. Pouco antes do culto ela veio e disse: não fala mais não. Por quê? Já ganhamos o DVD. Sabe por quê, irmãos? Deus cuida das nossas necessidades. Deus cuida. Deus cuida. Nós temos tantos desafios. Já estamos pensando agora, o pessoal está pensando em forrar o nosso templo aqui e colocarmos ar-condicionado para a gente enfrentar o calor melhor. Fica caro, mas Deus vai suprir cada necessidade nossa. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida de você, querido. Não desista, não desista. Quantos de nós estamos desistindo, achando que Deus não está cuidando? Deus cuida da nossa necessidade. Como cuidou de Elias, vai cuidar de mim e de você. Não desista. Segundo, leia comigo. Deus sabe quando foi esse tempo? Ele entra na caverna e passa esse tempo andando com Deus. Antes da caverna, a Bíblia diz que ele sai lá de Judá e vai até Horebe, o monte de Deus. Essa é uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Foram 40 dias e 40 noites de caminhada, com a força daquele pãozinho, daquela água. Pensa num pãozinho arretado. Pãozinho e água, o cara caminha 40 dias e 40 noites. Mas aqueles 40 dias e 40 noites,
foi um tempo de caminhada de Elias com Deus. Quando muitas vezes enfrentamos um tempo de aflição, é porque Deus quer que tenhamos um tempo de intimidade maior com Ele. É tempo de nos voltarmos para o Senhor de Deus. Eu quero andar, ainda que me sentindo sozinho, desgastado, desanimado, cansado, mas eu quero andar com o Senhor. Um dos meus filhos me perguntou nesse tempo: pai, como é que você está? Estou legal, cara. Mas você está meio abatido. Verdade, estou mesmo. Mas de coração, está triste? Tá. E a fé? Aí eu disse para ele: ninguém toca na minha fé. Ninguém toca na minha fé. Porque eu ando com Deus, ainda que eu viva desgraças na minha vida. Eu ando com Deus. Eu sei que Ele está comigo. Eu não ando sozinho. Não ando sozinho. Querido, no nome de Jesus, Deus deseja nos conduzir, ainda que sejam dias difíceis, dias de solidão, a um tempo de reflexão e intimidade com Ele. Terceiro, o que Deus faz conosco nesse tempo? Leia comigo. O profeta tem o quê? Novas experiências com Deus. Pensa num camarada poderoso, era Elias. Acho que ele tinha a unção do fogo. Eu acho. Era assim, Patinho. Na casa dele, eu acho, quando era mais novo, juntava aquele monte de lixo. E a mãe dele dizia: filho, dá um fim nesse lixo. Ele juntava o lixo: Senhor, fogo. O lixo ia. É isso aí. Ele está lá no Monte Horebe, Monte Carmelo com os profetas. Ele ora e o fogo cai do céu. Se você continuar lendo o capítulo seguinte, vai dizer que ele ora e por 2 vezes cai fogo do céu e consome um batalhão de 50 homens. Era um homem poderoso. Um homem poderoso com Deus. Quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos, ele é um dos personagens que estava com Jesus. Ele não experimentou a morte física, irmãos. A Bíblia diz que ele foi levado, transladado para o céu, num redemoinho, separado de Eliseu por um carro e cavalos de fogo. Era um homem de fogo mesmo. Mas Deus queria levar Elias a ter novas experiências com ele. Na boca da caverna, Deus diz: Elias, sai para fora. Quando ele sai para fora, a Bíblia diz que veio um forte vento. A glória do Senhor passou por aquela caverna. E atrás da glória do Senhor, um forte vento. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Depois do vento, um terremoto que veio destruindo tudo, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois uma brisa suave. E nessa brisa suave ele ouve uma voz: Elias, que fazes aí, Elias? Deus está nos levando a um tempo de novas experiências com Ele. E nós vamos experimentar nesse tempo o sobrenatural de Deus. Porque ainda que seja um tempo difícil, Ele é Deus sobre a nossa vida. Finalmente, Deus renova o chamado e o propósito na vida do profeta. Volta pelo caminho. Você vai ungir 2 reis e um profeta em seu lugar. O que foi que tirou você da batalha, querido? O que foi que tirou você da batalha? O que é que tem tirado você da batalha da sua vida? O que é que tem tirado você da batalha da sua família, da sua casa? Por que você saiu dos projetos que Deus tinha para a sua vida? Por que você abandonou os ministérios que Deus te deu? Por que você abriu mão dos dons que Deus deu a você? Dizendo: não, Senhor, não quero mais, eu quero agora só ouvir. Por quê?
São tantas as razões, não são? Podem ser tantas as razões pelas quais nós desistimos. O cansaço, o desânimo, a decepção, erro dos outros, nossos próprios erros, a perseguição. Todos nós temos razões para abandonarmos a batalha. É ou não é verdade, irmãos? Todos nós temos razões. Todos nós temos motivos para dizer, eu vou desistir. Todos nós temos. Alguns desses motivos são bem injustos. São bem injustos. Qualquer um de nós diríamos, é verdade, desiste mesmo. Talvez o seu amigo tenha dito, desiste mesmo, não adianta. Mas o que Deus te diz essa noite é, sai para fora, volta pelo caminho do deserto. Eu tenho um projeto novo para a sua vida. Eu tenho um projeto novo para a sua vida. Então eu tenho 3 desafios para o seu coração nessa noite. Primeiro, reconheça o cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus cuida de você. Deus vai cuidar de você. Segundo, ouça a voz de Deus ao seu coração, mesmo em meio às suas lutas interiores. Deus fala com você. Às vezes no fogo, às vezes no terremoto, às vezes no vento, às vezes numa brisa suave, Ele fala conosco. Mas hoje à noite, Ele está nos chamando de volta à batalha, de volta à luta. Ouça. Último desafio. Obedeça o propósito de Deus para a sua vida. Naquilo que Deus te chamar, ande. E o caminho que você trilhar, andando com Deus, este já é um caminho de vitória. Queria que você ficasse de pé.